Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório, o grande Santo Afonso, grande pregador do Evangelho, um homem, um bispo magnífico que levou a palavra de Deus a tantos recantos, desse mundo com a sua sabedoria, com seu testemunho, com seus escritos. Quero aproveitar e mandar um abraço a todo o povo do bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, onde por 8 anos eu trabalhei, tendo em Santo Afonso um grande modelo para o meu ministério sacerdotal. E hoje nós completamos um ano de postagens diárias do Santo Evangelho. Então quero te convidar a deixar o seu joinha, a curtir, dar o seu like aí, para que o nosso canal possa continuar crescendo e a palavra de Deus aqui meditada de forma simples possa chegar ao coração e à vida de tantos homens e mulheres. E hoje eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje começa nos dizendo que Jesus, depois que soube da morte de João Batista, nós meditávamos sobre a morte de João Batista no sábado, dia 31, Jesus, depois que soube dessa morte, partiu para um lugar distante, um lugar deserto, certamente porque queria se recolher em oração. Estava entristecido pela morte de seu primo João Batista. Eram primos. Jesus sabia que João era justo, que era um santo e que estava sendo perseguido. E Jesus se recolheu em oração. Mas vejam, Jesus não tem a oportunidade de estar sozinho. As multidões sempre estão caminhando ao seu encontro, indo em direção a ele. E Jesus, quando estava lá, depois de voltar da sua oração, Jesus viu aquele povo todo reunido. E diz o Evangelho que curou muitos doentes, rezou com eles, deu-lhes a graça e a paz. Ora, o dia já ia adiantado e os discípulos estavam preocupados: Senhor, e essa multidão? Manda que vão embora para que possam comprar comida. E Jesus faz um convite aos discípulos: Dai-lhes vós mesmos de comer. Irmãos e irmãs, ontem, domingo, nós meditávamos sobre aquele homem que acumulou uma grande quantidade de grãos e bens nos seus celeiros, que não repartiu com os demais aquilo que Deus lhes deu. Hoje, Jesus nos convida a fazer o inverso daquilo que aquele homem fez. Jesus nos convida a repartir com os demais aquilo que nós temos. E como é que nós podemos fazer aquilo que temos chegar ao coração, à vida e ao encontro dos irmãos e irmãs, sejam eles necessitados de bens materiais ou de algo espiritual? A primeira atitude é a fé, a confiança absoluta de que a nossa fé em Cristo Jesus pode fazer com que o muito ou pouco que nós temos seja o suficiente para todos. Quando nós temos fé, nós damos a Deus a abertura de coração e de alma para que Ele, através de nós, possa chegar aos demais. Quanto eu tenho para poder partilhar com os demais? Quantos dons, quantas graças, quantas virtudes Deus concedeu a mim que podem ser também
partilhadas com os demais irmãos e irmãs? O que eu posso tirar de mim mesmo para dar ao outro, sabendo que Deus não vai permitir que eu padeça privações? Deus é justo. Deus nunca vai nos deixar faltar nada, passar necessidade, se o Senhor encontrar em nós um coração generoso, disposto a repartir. E como é que os nossos bens podem se multiplicar e chegar a tantos outros homens e mulheres, sejam bens espirituais ou bens materiais? Pela ação de Deus. Jesus tomou aqueles 5 pães e 2 peixes e deu graças a Deus, ou seja, ofereceu ao Senhor. E o Senhor devolveu aquilo em muita quantidade para toda aquela multidão que estava ali. Ora, às vezes você não sabe porque as coisas na sua casa não vão bem, porque você nunca consegue equilibrar as contas, porque você não consegue melhorar a sua vida. É porque você não oferece a Deus aquilo que você tem. Você não dá daquilo que o Senhor mesmo lhe concedeu. Eu te pergunto, você devolve o seu dízimo à sua paróquia? Você dá comida aos pobres? Você dá uma roupa a quem necessita? Você tira tempo para visitar um idoso, um doente? Você é atencioso com as pessoas que vêm te procurar e querem apenas um ombro amigo para chorar as suas dificuldades? Você empresta o seu ouvido àqueles que necessitam falar? Você lança o seu olhar e o seu sorriso sobre alguém que está entristecido? Ora, quando nós aprendemos a colocar essas coisas nas mãos de Deus, é Deus quem age através de nós e faz tudo diferente. Basta vermos a vida dos santos e santas. Vejam o que Madre Teresa fez em Calcutá, na Índia. E o que ela tinha? Nada, somente a sua fé e a graça de Deus. Olha o que Irmã Dulce fez na Bahia. E o que ela tinha? Nada. Aliás, tinha um galinheiro abandonado. Mas contava com a graça de Deus e contava com a sua fé. E vejam o que se tornou a obra de Irmã Dulce. Padre Pio, em Pietrelcina, o que tinha? Nada, um frade franciscano, pobre. Mas tinha fé e tinha a graça de Deus. E está lá hoje o seu trabalho com os doentes, acontecendo. Quando eu aprendo a consagrar aquilo que tenho e sou ao Senhor, tudo isso que o Senhor recebe em consagração, o Senhor devolve 100 vezes mais. O Senhor nunca deixa faltar o necessário à nossa vida. Deus te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.